Na década de 40, o pesquisador inglês Murray Barr descobriu uma diferença entre as células de machos e fêmeas de mamíferos. Na periferia dos núcleos das células de fêmeas existe uma massa de DNA que não existe nas células dos machos. A presença dessa massa permite identificar o sexo cromossômico dos indivíduos ao microscópio. A essa massa dá-se o nome de cromatina sexual ou corpúsculo de Barr. Mas o que é isso? O básico você já sabe. Do ponto de vista genético e de maneira simplificada, os mamíferos podem ser classificados em fêmeas, XX, e machos, XY. Isso é o sexo cromossômico. Mas o que isso realmente quer dizer e como isso se relaciona ao mistério do corpúsculo de Barr? Meu nome é Ana Krepsky, sou geneticista do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco. Ficando até o final desse vídeo, você vai descobrir por que as fêmeas de mamíferos são todas mosaicos. Nós somos basicamente um monte de células organizadas, sendo que cada uma funciona como uma pequena fábrica cujos produtos são as proteínas. Existe toda uma linha de produção, mas as instruções estão no DNA, que fica no núcleo da célula, a sala de comando dessa fábrica. O conjunto do nosso DNA é dividido em vários fragmentos. Esses fragmentos de DNA são chamados de cromossomos e são super organizados, como se fossem vários manuais de instrução diferentes dentro dessa sala de comando. Cada manual de instrução tem as informações para a produção de diferentes proteínas. Nós, humanos, temos 46 cromossomos organizados em 23 pares. Cada par de cromossomo é formado por um cromossomo recebido da mãe e um do pai. Cada cromossomo do par pode ter versões diferentes dos genes que carrega, assim como algumas músicas têm versões ligeiramente diferentes, mas não deixam de ser a mesma música. Cada par de cromossomo é idêntico em tamanho, forma e no conjunto de genes que carrega. Mas temos um par que é exceção. Se você já sabe qual é, escreve nos comentários para eu ver. Durante a evolução de algumas espécies, incluindo os mamíferos, a aquisição de um gene determinante do sexo localizado em apenas um dos cromossomos de um par resultou no surgimento de um cromossomo chamado de sexual, ou par sexual. Com o passar do tempo, os cromossomos sexuais ficaram amplamente diferentes um do outro em várias espécies. Nos humanos, o tal XX ou XY é o par que determina o sexo. A partir da década de 60, Barr observou em células de fêmeas de mamíferos essa estrutura muito condensada que foi chamada de corpúsculo de Barr. Essas observações, junto com outras evidências, levaram a grande pesquisadora inglesa Mary Lyon a elaborar uma hipótese. Cada corpúsculo de Barr seria, na verdade, um dos cromossomos X das fêmeas inativado. Segundo essa hipótese, um cromossomo X seria escolhido em cada célula, ao acaso, logo no início do desenvolvimento do embrião feminino, sendo inativado e permanecendo inativo por todas as gerações celulares seguintes. Como o cromossomo X inativo está muito condensado, cora-se mais intensamente do que os demais cromossomos que estão ativos e descompactados. Daí o corpúsculo observado por Barr. Mas por que as mulheres teriam um cromossomo inteiro inativado? O cromossomo X da espécie humana é grande e corresponde a cerca de 5% do nosso DNA. Ele carrega mais de 1.400 dentre os 20 mil genes que temos. O cromossomo Y, por outro lado, é bem pequeno, contém cerca de 200 genes, e a maioria deles com funções relacionadas à diferenciação sexual e formação dos espermatozoides. É aí que vem o X da questão. Os genes são trechos de DNA cujas informações são usadas para a fabricação de proteínas, que são moléculas que executam funções no corpo. Então, quem tem 2 cromossomos X iria produzir o dobro de proteínas desses genes em relação a quem tem só um cromossomo X. Numa fábrica, é como se dobrássemos a produção das proteínas desse manual de instrução em apenas um dos sexos. O resultado, um desequilíbrio. E aí vem o mais interessante dessa história.
As fêmeas têm uma espécie de balanceamento de dose das proteínas produzidas pelos genes do cromossomo X em relação aos machos. Como? Acontece a inativação de um dos seus cromossomos X, que desliga a maioria dos genes desse cromossomo. Assim, funcionalmente, fêmeas e machos ficam similares quanto à expressão de genes do X. A inativação do X em fêmeas de mamíferos só ocorre por causa de mecanismos epigenéticos, como a metilação de DNA. A inativação de um cromossomo X em cada célula depende de marcas epigenéticas associadas ao DNA. O acúmulo dessas marcas epigenéticas resulta na compactação do DNA, visualizado nas células como a massa de cromatina ou o tal corpúsculo de Barr. E os genes deste cromossomo são silenciados. A hipótese de Mary Lyon foi posteriormente confirmada com vários dados diferentes. E uma das consequências mais interessantes desse fenômeno chamado de inativação do cromossomo X é que todas as mulheres são um mosaico quanto à expressão de genes do cromossomo X. Uma parte das células carrega o cromossomo X de origem materna ativo e na outra parte o X de origem paterna está ativo. Se quiser um vídeo contando mais detalhes sobre esse processo, comenta aqui embaixo. Se gostou do vídeo, manda para as mulheres da sua vida. Esse processo de inativação do cromossomo X é tão complexo e intrigante que existem muitas pesquisas em andamento ao redor do mundo para decifrá-lo, e o nosso laboratório desenvolve uma delas, estudando um gene especial, o YY1. Se você tem uma filha com alteração nesse gene YY1 e quer saber mais sobre essa pesquisa, entre em contato com a gente no e-mail que aparece aqui na tela. Esperamos que você goste dessa série de vídeos. Não esqueça de compartilhar com os amigos curiosos para que essas informações cheguem a mais pessoas. E até a próxima!